Pois é, meus amigos e minhas amigas, estamos em debates filosofésimos hoje, porque nós estamos aqui falando sobre a eficácia da polícia ou não, dentro desse episódio da favela e tudo mais. Eu queria começar com a Luciana. A Luciana, a gente estava falando sobre exatamente isso, falando isso com a Cláudia, falando com a mesa toda, que, pô, tá bom, a polícia fez um papel pioneiro, subiu, não sei o quê. Mas e a colonização do pedaço? Eu acho que é isso. Colonização seria... agora a polícia instalou bibliotecas, postos de saúde, mas, na verdade o Estado devia ser colonizado, colonizar a parte de uma maneira civil. Como é que você vê isso? Na verdade, eu tive uma experiência bem interessante em 2 favelas no Rio, fazendo um documentário para a BBC. E o que eu pude perceber é que quando a sociedade sobe o morro, as coisas mudam. Porque ocupa o espaço, né? Então a gente tinha, por exemplo, empresários de Ipanema ajudando um projeto que iniciou através do parque de cooperativa de design. Legal, então, um menino que estava antes no tráfico, agora ele era tem um estímulo, né? Ele tinha um estímulo. Então, ele estava fazendo propaganda do comércio da Cantagalo e fazendo um design para os comerciantes, para que eles pudessem divulgar o seu trabalho dentro da comunidade. E ele tinha talento. E o que ele começou a pensar? Bom, sozinho eu não vou conseguir fazer isso, então eu vou montar um grupo. Então, qual que é o próximo passo? Uma cooperativa. Então, quer dizer, foi uma iniciativa inicialmente do Estado, um empresário se entusiasmou, né? E isso gerou um futuro para esse menino. E a dimensão do tempo na cabeça dele, quando ele tem um futuro, é completamente diferente. Então, sabe o que você está me falando? Está me deixando uma coisa muito clara. Parece que a sociedade, de uma forma ou de outra, não somente o poder público, mas a sociedade em geral, ela abandonou aquilo e abandonou muito do lado, né? Porque em outras cidades, em outras situações, geograficamente, você tem uma distância que é meio que encoberta isso. Mas a gente tem no Rio um quadro muito afrontante do lado e a gente convive com aquilo há muito tempo. Então seria uma convocação orgânica da participação da sociedade, do asfalto, e não somente a baile funk, porque é uma coisa bacana, né? Diga-se de passagem. Mas de frequentar mais e desfrutar mais do espaço. Participar e a gente não ficar como espectador. Eu acho que o grande medo é a gente ficar vendo a violência pela televisão e a solução, entre aspas, pela televisão também. Tirar esse medo, até essa simbiose. Outra coisa que eu pensei agora, a única simbiose, assim, Zona Norte com Zona Sul, e que fica, de uma certa forma, é bonita por um lado, mas é cínica, por exemplo, é um carnaval. Mas por que no Carnaval se une? E isso eu quero falar com você, Marcos. Por que no Carnaval a gente se une e aí você vê no asfalto de ambos os sexos e ambas as classes sociais das mais diversas, todo mundo se irmanando, mas aquilo não é uma verdade porque aquilo não se reflete na vida do dia a dia das pessoas, tanto do asfalto quanto da favela. Mas eu acho que, assim, na perspectiva do Carnaval, gera felicidade nas pessoas, né? Elas têm um critério, é um estímulo e, assim, essa perspectiva de causa e efeito é o que gera a esperança nas pessoas daquela comunidade. Você falou, causa felicidade, mas, ao mesmo tempo, nós, por tradição, temos um orgulho, diga-se de passagem, que eu acho infundado, de dizer que todas as classes estão efusivamente misturadas no Carnaval. Então, se existe este orgulho, não é apenas um proforma de uma festa. Ela se torna um contexto. Você acha isso, Plínio? Olha, eu, francamente, nesse debate, seu Lobão, eu não sei em que país nós estamos. Que país que burguês está interessado em melhorar a vida de pobre? Burguês é que nem aquele justo, severo, veríssimo, que é comer o pobre. O ódio de pobre, é isso? Ódio de pobre, não pode nem ver pobre. Então, essa história, eu vou te contar, isso não tem sentido nenhum. O que está havendo lá é uma criminalização da pobreza. É uma Quer dizer, o suspeito, advertência. Aquele que, assim, os 18 suspeitos mortos, os 18 suspeitos criminalizados são apenas pobres. 35, não são 18. A cada batida, né? 35. Eu acho o seguinte, realmente eu acho. Quer dizer, o que está havendo, não só lá, em qualquer lugar aqui no Brasil, é uma criminalização da pobreza, uma criminalização dos movimentos sociais, uma criminalização do pobre, do negro. O jeito de ser negro no Brasil é um perigo. É um perigo, porque ele já é um suspeito. É um suspeito. E de modo que eu acho que nós devíamos ter uma atitude
de grande repúdio a isto. Aliás, você está falando em gente tão fatídica hoje aqui, Lacerda, Cabral, tudo isso tem um perigo público. Né? Perigo público. Então, eu vim a esse programa até para dizer o seguinte, para manifestar o meu protesto contra isso. Eu protesto contra isso e, sobretudo, protesto contra a mídia, que está edulcorando isso, que está transformando isso numa grande mensagem. Mas assim, tudo bem, Plínio. Agora, eu queria saber de você o seguinte. Eles têm um pepino para descascar. Né? É uma Copa do Mundo, é uma parada lá. Queira ou não queira, o Rio está ali defrontado com isso. Se fosse você, com este pepino, como é que você faria? Vieira Soto. Você ia para dar uma blitz na Vieira Soto. Direto Operação na Vieira Soto. Mosaico na Vieira Soto. Vieira Soto. Pô, pegar nos bancos, como é que esse cara tem dinheiro? Porque isso é uma operação, o tráfico, ele tem o seguinte problema, é um processo de lavagem de dinheiro, é uma operação do capitalismo. Agora, me diz uma coisa, lavagem de dinheiro, isso para você e para mim. Agora, quanto à criminalização das drogas, isso é um ponto que eu considero gravitacional, tanto para o bem quanto para o mal. É uma coisa que fica colocada para baixo do tapete. Não raro a gente vê questionáveis propagandas, tipo, você vai dar dinheiro para o tráfico. Ok, mas será que as pessoas estão pensando, Marcos, as pessoas estão pensando de uma maneira razoável a questão da criminalização ou não das drogas? Porque você acha isso? Eu já tive a oportunidade de fazer uma abordagem sobre o debate, né? Assim, a minha opinião é que a questão das drogas ela tem que ser menos uma questão de polícia e mais uma questão de saúde pública. Pois é, mas isso não é um ponto gravitacional da questão? Sim, é o seguinte. Eu fui delegado de Polícia Federal durante um ano e fiquei na fronteira com a Colômbia e com o Peru. Quer dizer, eu vi cobras e lagartos. Cobras e lagartos. E, assim, o que se tenta fazer numa fiscalização de fronteira... Deve ser impossível, é uma peneira, entendeu? E hoje essa peneira está com um grande rombo. Tem um grande rombo nessa peneira. E passa você o que pensa quiser. assim, Gavião, você tem uma cordilheiras, tem selva, tem espaços completamente desocupados, fora os espaços ocupados também que não são tão ocupados. Como é que a gente vai fazer? Então, um espaço ocupado, aí teve aquela quantidade toda de apreensão lá no Complexo do Alemão. Só que entorpecente está aí para quem quiser. Está para quem quiser. Enquanto o entorpecente tiver um conteúdo econômico, o detentor da circulação, produção e comercialização, ele vai ter um poder. Sim. E aí quando você tem uma área... ter um poder, você dá o poder ao inimigo. Sim, e quando você ocupa uma área e você destitui o traficante do poder, não existe vácuo no poder, sociologicamente falando. Não existe vácuo no poder, é sensacional. Isso é uma coisa que realmente... Alguém vai ocupar isso. Vamos dizer que cessa o motivo da ocupação daquela área, que seja fim de Copa do Mundo, fim de Olimpíadas. Aí o que acontece? Aquela população tomava paulada do traficante, tomou paulada da polícia e volta a tomar paulada do traficante. Essa é a questão. Não adianta... A população continua levando paulada. Na campanha eleitoral agora, eu defendi a tese de que nós devíamos legalizar a maconha. Sim. Até um sujeito perguntou, mas como vai ter maconharia? Eu falei, claro que vai ter maconharia. Maconharia seria uma coisa chiquérrima, né? Maconharia. Maconha sem gosto de cocô de cavalo, maconha super chique, se aquela coisa do Paraguai, aquela coisa rançosa, aquele cheiro de cocô de vaca, porque a maconha não gera dependência. O que gera dependência é o crack e o que gera dependência é a cocaína, é a droga sintética. Mas assim, gera ou não gera dependência? Será que o foco não é esse? Porque é o seguinte, tirar o poder do traficante. Pronto. Você tirar assim, não está o modelo de xadrez? Como é a única solução de aniquilar aquele peão é dar uma rasteira nele. Pois é, como é que fez com a lei seca? Tiraram, legalizaram. Acabou, entendeu? Agora, evidentemente, supõe um outro Estado. E outra ordem mundial, inclusive. Eu acho que, agora, a Califórnia colocou o problema. Colocou como um plebiscito. Sim. Sobre precisa ser discutido. Precisa ser discutido. E sem esses pruridos, assim, por exemplo, se você discute a favor, você é maconheiro. Ou se você é contra, você é careta. Não é isso.
Não é verdade? Tem uma questão até que acho que foi até o Fernando Henrique que colocou, que é a questão de Portugal, que ele defende a legalização de Portugal, em que o usuário, quando pego, é dado para ele um tratamento de saúde em vez de uma pena de admoestação. Inclusive, estatisticamente, Portugal é o país europeu que teve o menor índice de incidência de tráfico. Pois é, né? Porque eu acho que a repressão nesse caso... Bom, eu vou ter que mandar aquele comercial para vocês, porque a gente tem que voltar daqui a pouquinho, senão termina o programa antes do tempo.